A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária do dia 24 de agosto de 2026. Quero cumprimentar aqui os vereadores, vereadoras presentes, os servidores da casa, cumprimento aqui a imprensa que está presente, também cumprimento as demais pessoas que estão nos acompanhando de forma online e também as autoridades que estão aqui conosco e representantes de entidades aqui na Casa Legislativa. Já no início desta reunião, senhoras e senhores, eu quero declarar aqui que o representante da RGE não estará presente nesta sessão, o que já deixo aqui o meu repúdio à RGE, que poderia ter enviado um representante para esta casa, e eu registro aqui o descaso com os vereadores aqui de Farroupilha. Penso eu que um requerimento aprovado em 25/6 de 2026, pedindo que viesse falar sobre as invasões e demais temas, e também uma inclusão de tema que foi aprovado na semana passada, fizemos somente uma inclusão, porque o tema estava latente, quanto aos aumentos abusivos das contas de energia elétrica. Penso que, então, a RGE falta com esta casa no dia de hoje, e eu deixo aqui já o registro, antes de nós começarmos aqui a ouvir os demais vereadores. Informo ainda que a RGE também pede uma outra data, mas o nosso calendário de datas já está quase que concluso até o final deste ano, então fica aqui este registro de repúdio à ausência da RGE. Passo a palavra ao vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, demais pessoas presentes, inclusive os que vieram aqui com relação a esse tema. Eu imagino, senhor presidente, que nós devamos imediatamente, já no dia de amanhã, solicitar uma audiência ao Ministério Público para que nós possamos, em nome da casa, enfim, a casa fazer isso, ir até o Ministério Público. Penso que esse tema deve ser tratado pelo doutor Stefano, e conversar sobre isso, pelo menos abrir lá, e se a gente pudesse convidar, inclusive, o PROCON para ir junto e ser testemunha dessas demandas que chegam até o PROCON, que chega até os vereadores também. Me coloco à disposição também, na condição de vereador e também de advogado, se precisar para intermediar esse tema. Obrigado. Obrigado pela contribuição, vereador Roque Cervenini. Eu acho que o tema ele é importante. Eu já coloco a palavra à disposição dos demais vereadores pelo tempo de 1 minuto, para que a gente possa aqui conversar e já definir esta ação, e já coloco também aqui que a gente possa expressar uma votação quanto a fazer uma representação ao Ministério Público, haja vista a ausência da RGE diante do tema, e também faremos um comunicado ao PROCON da cidade, haja vista o trabalho importantíssimo que o PROCON vem desempenhando. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Colegas vereadores e todos que aqui estão nos prestigiando. Primeiro, quero me manifestar e me somar, a essa questão de falta de consideração, não só com esta casa, mas com os consumidores, com as pessoas que estão aí, que vieram para tentar encontrar uma solução para um problema que a própria empresa, a RGE, causou. Então, é indignante isso, é uma vergonha a falta de consideração
do fornecedor com os clientes, que todos nós somos. Então, todas as ações que foram possíveis, me coloco à disposição. Eu acho que nós precisamos agir, e agir talvez de uma forma mais incisiva, mais severa, até porque essa falta de respeito de não participar de uma audiência que já estava programada, condiz ou não condiz com o que a própria empresa pode oferecer. Então, é lamentável, e eu acho que a gente tem que avançar. E aí me soma a colocação do vereador Roque, Ministério Público, Justiça, para que nós possamos representar a comunidade que aqui está. Obrigado, presidente. Vereador Sense. Passo a palavra ao vereador Juliano Balgart. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar todo o público. Não, eu me somo, eu acho que é importante que nós tomamos uma posição, e sou favorável, seja o Ministério Público ou quaisquer outros meios, porque imaginem vocês, se eles fazem isso com um poder constituído que representa a população, que é o parlamento, então imagine o que eles fazem com a população. Eles enganam a população, eles sacaneiam a população, eles não assumem os erros, daí o que eles fazem? Eles parcelam conta. Então, é um desrespeito não somente com a Câmara e com os vereadores, mas acima de tudo com a população. Quantas pessoas que vieram hoje, lideranças dos bairros, que não aguentam mais as reclamações lá na ponta, os pedidos de socorro, e o que eles fazem? É brincar com a cara. E outra, poderia ter avisado durante o dia, 1h da tarde. Eu acredito que um cronograma pode ser alterado, pode ser feito. Então, é faltar de respeito não somente com a Câmara de Vereadores de Farroupilha, o Poder Legislativo, mas sim com toda a população. Então, eu acredito que sim, que a Câmara pode, deve, tem que agir, porque não dá mais. Só para concluir, sugiro também nós formalizarmos um documento e encaminharmos para a Secretaria Nacional do Consumidor, junto ao Ministério acho que é da Cidadania, não lembro qual que é o nome, que eu acho que é importante. Tem os contatos, vão para cima. Obrigado, vereador Juliano Balgart. Passo a palavra ao vereador Darlan de Jesus. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, a todas as pessoas que estão aqui nessa noite, eu encaminhei esse requerimento em junho, e a desculpa que deram, mais uma vez, aí é que não tiveram tempo. Mas, para aumentar a conta, eles são bem rápidos, né? Então, eles estão com medo de quê? Rafael da Labrida, o senhor está com medo de quê? Então, assim, ó, é uma palhaçada que vocês estão fazendo, né? Não só conosco aqui, mas com toda a população de Farroupilha. Alexandre, tu não tem coisa melhor para fazer em casa? Tem, né? E o senhor veio até a casa aqui numa segunda-feira fria para tentar ajustar um erro da RGE, e eles com essa palhaçada. Então, eu me somo ao vereador Roque e aos demais vereadores aí. Eu acredito que, nesse caso, é o Ministério Público, sim, e a gente precisa resolver. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Passa a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Senhor presidente, caros colegas vereadores, então eu me junto aí a essa manifestação. Eu acho que é um desrespeito com a nossa comunidade que saiu de casa para vir até essa casa, para ouvir as várias demandas que a gente tinha programado para esta RGE, que a gente já vê que hoje empresas privadas aí, né, que exercem o poder aí, eles fazem o que eles querem com a população e a gente fica na mão dessas pessoas aí. Então, é um absurdo chegar 15 para 6 da tarde e avisar que não vem a esta casa. E, além do mais, a gente precisa reforçar outras questões. Eu ainda vou além, né? Eu acredito que a gente pode fazer até uma audiência pública aqui com a RGE, porque não é somente as contas de água, é invasão, é muitos outros assuntos que teria que um tempo para a gente fazer isso, né? Então, acho que a gente tem que ir além também de somente ir no Ministério Público, fazer também uma chamada aí para a gente fazer uma audiência pública. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. Passa a palavra à vereadora Fran Bonassi. Obrigado, presidente. Boa noite, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia. É lamentável, presidente, é uma vergonha que a RGE tenha enviado para esta casa uma mensagem dizendo que eles não tiveram tempo para apurar as informações. Não, é lamentável, porque a gente tem caminhado muito pela cidade e a principal discussão das pessoas, quando nos perguntam, é o quê? É a água e a conta de luz. Conta da água, conta de luz. A mesma questão que a IGEA vem fazendo com a população, de aumentar abusivamente a conta, agora a RGE também, e não querem vir prestar esclarecimentos a esta casa. Por quê? Porque eles sabem que a gente sabe o que está acontecendo, e eles não têm justificativa nenhuma. Eles querem simplesmente cobrar e não entregar o serviço. E quando entregam, ainda entregam da pior forma.
né? Então, assim, as pessoas estão cansadas de pagar por uma coisa que não é entregue e pagar abusivamente, porque se fosse um valor ainda correto, dentro, né, de algo que as pessoas consigam pagar, porque não dão conta. As pessoas trabalham só para pagar as contas. Então, eu lamento muito, presidente, espero que eles venham a esta casa prestar esclarecimentos do que realmente a gente precisa e a gente quer dar retorno para a população. Obrigada. Obrigado, vereadora Afra Bonassi. Passo a palavra ao vereador Joel Correia. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, senhor presidente, é uma situação realmente revoltante, né? Não tem outra palavra para falar aqui, me somar então aos outros colegas que também estão nessa situação de indignação, porque no dia de hoje a gente recebeu várias demandas, várias pessoas mandando fotos das suas contas. Tem aqui a Gessi, uma pessoa também que me encaminhou, pessoas que mandaram contas que aumentaram de 160 para R$ 2.600, isso que possuem placas solares em casa, e a gente estava aqui na esperança de ter algum retorno, alguma resposta da RGE para esse absurdo, porque quando a gente faz um protocolo, solicita para eles, a única resposta que vem parece que é um e-mail automático dizendo que está tudo certo. Então eu queria ouvir da boca deles que realmente está tudo certo, mas agora não temos nem isso. Então me soma aqui a todos os colegas, o que essa casa se propor a fazer, pode contar comigo, com a minha assinatura como vereador, como advogado e principalmente como CPF, como cidadão, como munícipe aqui do município. Revoltante essa situação e a gente não pode ficar aqui parado com toda essa população que saiu das suas casas e estão aqui também querendo e aguardam respostas, e a gente tem que fazer alguma coisa como representante da cidade. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Joel Correia. Diante do fato, né, e do descaso com esta Casa Legislativa, já solicitei ao nobre vereador Roque Cervenini que faça o contato com o Ministério Público para que a gente possa já ver a agenda para amanhã e também nós já vamos entrar em contato com o PROCON para ver se existe a possibilidade de que nos acompanhem nessa demanda. Concordo, vereador Juliano Balgarten, que nós precisamos fazer a informação a Brasília, haja vista que Brasília tem os dados que a RGE, assim como o Corsã, tem um serviço extraordinário, porque não recebem as demandas daqui. Então, se o senhor puder, por favor, ver exatamente este contato, faremos essa nota, então, um requerimento aprovado por esta casa para enviarmos a Brasília. Também acho que é importante a colocação do vereador Cilo Monteiro, mas também informo, né, vereador Cilo, que para estarem numa segunda-feira acham difícil de estar, né? Quanto mais uma audiência pública, mas acho que é válido e a gente precisa analisar sim uma data para que a gente possa convocá-los, né, e também convocar aí as outras forças, como o Ministério Público também sendo necessário. Passo a palavra à vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, a comunidade que nos prestigia nesta noite. E eu quero me somar à fala dos meus colegas vereadores, que é revoltante uma atitude da RGE no iniciar da noite e vir avisar que não vai se fazer presente aqui para responder a vários questionamentos que não só nós, vereadores, mas a comunidade estava esperando também. Então, eu quero dizer que a RGE não tinha tempo para vir não tinha tempo hábil para vir até aqui. Mas se o consumidor também não tivesse o tempo para pagar essas contas exorbitantes que chegaram em suas casas, como é que eles iriam se deparar com a comunidade, né? E se o consumidor também não tiver tempo de ir lá pagar a sua conta, como é que a RGE vai agir com o consumidor? Então, é revoltante esse tipo de atitude, é um descaso com esta Casa Legislativa, mas principalmente com a comunidade que vem sofrendo aí, ó, esse mês aí com as contas que chegaram em suas casas e que muitos vão ter que deixar de pagar algumas contas em suas famílias porque não vão dar conta de pagar, né, o preço que chegou nas suas famílias. Era isso aí, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereadora Glaci Silvestrin. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Muito bem, se nenhum vereador mais quiser fazer o uso da palavra diante dessa temática, nós vamos seguir a nossa sessão ordinária. Tem uma audiência pública, entrar no 10. No 10.
Ok, já estou vendo aqui também com a assessoria, vereador Cilo Monteiro, a data para a gente propor aqui aos nobres vereadores uma audiência pública, seja dentro deste mês, aí dentro de 15 dias aproximadamente, a gente ter uma audiência pública, e aí, decorrer da sessão, a gente vai aqui trazendo as informações e já vamos definir. Nós já estamos, então, com uma ação praticamente organizada com o vereador Roque, através do Ministério Público. Vamos fazer o contato com o PROCON, já com o Ministério em Brasília, com o vereador Juliano Balgarten e com o vereador Cilo Monteiro, nós vamos já organizar aqui data de audiência pública. Então, eu acho que esse é o papel da Casa Legislativa, mostrar a força que tem, né, para a gente continuar debatendo esses importantes temas e trazer uma solução para a nossa farroupilha. Encerrado, então, esta temática da RGE, nós queremos mais uma vez informar que a RGE não se fará presente nessa noite, e eu quero cumprimentar aqui mais uma vez as pessoas presentes, e nós seguimos aqui, então, a sessão ordinária de 24 de agosto de 2026. Em aprovação, a ata número 4.578, de 13/7 de 2026. Em votação. Concluída a votação, com a ausência do vereador Joel Correa, aprovado por todos os senhores vereadores. Em aprovação, a ata 4.579, de 14/7 de 2026. Em votação. Concluída a votação, está aprovada por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Clemente Valandro, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, imprensa que nos acompanham, pessoas que estão acompanhando nessa noite aqui nessa casa, e todas as pessoas que nos acompanham em seus lares também, o nosso boa noite. Protocolo 0627 de 2026. Protocolos gerais externos, número 127 de 2026. Bancada do MDB. Ofício número 24 de 2026, indicando o vereador Joel Correa para compor a direção da Escola do Legislativo. Protocolo 0628 de 2026, protocolos gerais externos, número 128 de 2026, Poder Executivo, ofício número 429 de 2026, resposta ao pedido de informação número 27 de 2026. Protocolo 0629 de 2026, protocolos gerais externos, número 129 de 2026, Poder Executivo, ofício número 430 de 2026, resposta ao pedido de informação número 29 de 2026. Protocolo 0630 de 2026, protocolos gerais externos, número 130 de 2026, do Poder Executivo, ofício número 431 de 2026, resposta ao pedido de informação número 30 de 2026. Protocolos 0632 de 2026, protocolos gerais externos número 131 de 2026, União das Associações de Bairros, convite para a Assembleia Geral a realizar-se no dia 27 do corrente, 19 horas, Salão da Associação de Moradores do Bairro Imigrante. Protocolo 0639 de 2026, protocolos gerais externos, número 132 de 2026, Poder Executivo, ofício número 436 de 2026, encaminhando os projetos de lei números 21 e 22 de 2026.
Protocolo 0640 de 2026, Protocolos Gerais Externos, número 133 de 2026, Poder Executivo, convite para a solenidade de entrega dos certificados às 100 maiores empresas arrecadadoras de ICMS e ISS e às 20 maiores contribuintes do agronegócio. Protocolo 0642 de 2026, Protocolos Gerais Externos, número 134 de 2026, SESC, isso, obrigado. Convite para a solenidade de formatura dos estudantes do SESC. Desculpa. SESC. Quem estudou só a terceira série não é fácil, né? Não, está muito bem. EAD, EJA, com qualificação profissional em produção cultural 2026/1. Protocolo 0647 de 2026, Protocolos Gerais Externos, número 135 de 2026, Secretaria da Saúde, ofício número 123 de 2026, convite para a cerimônia de abertura oficial do evento Saúde Mental em Foco, de Farroupilha, dia 1º de setembro de 2026, 8h30, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Protocolo 0649 de 2026, Protocolos Gerais Externos, número 136 de 2026, Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, ofício número 16 de 2026, informando a agenda de instrução do PL do Executivo número 22 de 2026, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano financeiro de 2027. Indicação número 017 de 2026, Roque Severnini, Joel Correa, Argídio André Schmidt, Maurício Belaver, Darlan de Jesus, Classi Silvestrin, Fernanda Correa, Pastor Davi, Clemente Valandro, Caleb Coelho e Jorge Sensi. Sugere ao Poder Executivo a instituição do Programa Municipal de Câmeras Colaborativas e do Cadastro Municipal de Câmeras de Monitoramento e da outras providências. Pedido de providência número 167 de 2026, Juliano Baumgarten, demandas Condomínio Residencial Farroupilha. Pedido de providência número 168 de 2026, Juliano Baumgarten, segurança no bairro América. Por hoje, presidente, era isso. Nosso muito obrigado. Obrigado, vereador Clemente Valandro. E antes de passar para o espaço de grande expediente, quero cumprimentar aqui a coordenadora do PROCON, a Thaís Gonçalves, que está aqui. Também cumprimentar os presidentes de bairro, cumprimentar também o polícia, né, do 1º de maio, Verde Industrial, a Ângela, do bairro Medianeira. Cumprimentar aqui o Jorge, também do Jornal Farroupilha, e demais pessoas que estão conosco aqui presentes. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna, e fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar aqui Jorge Bruxel, do Jornal Farroupilha, Leandra Damati, da TV Serra, Rádio Mira, e todos os nossos cidadãos que vieram aqui nesta noite gelada, juntamente com a sua indignação, para tentar ouvir uma desculpa ou meramente uma explicação plausível do que aconteceu, por que está acontecendo esses valores exorbitantes. Pois bem, isso que aconteceu hoje, da RGE cancelar a sua vinda 15 minutos antes de começar a sessão, é um total desrespeito com a população de Farroupilha, não somente ao Poder Legislativo. E é importante reiterar e repetir o que eu falei anteriormente, porque isso é vexatório. Isso
É vergonhoso. Eu fico pensando o seguinte, será que os diretores, os grandões da CPFL, da RGE, se fosse ao contrário, como eles agiriam? Porque eu acho que eles estão numa bolha, eles não vivem o mundo real, ele não vive o mundo das pessoas na ponta, do trabalhador, da trabalhadora e, acima de tudo, com valores exorbitantes. Até porque, se reajustar, provavelmente seus altos salários não vai impactar. Mas e para a pessoa que ganha um salário mínimo, para aquela família mais humilde, como é que fica? Eu trouxe na semana passada um caso de uma moradora lá do bairro Cinquentenário, que ela pagou no último mês 300 e poucos reais quebrados, não sei, não me lembro agora preciso, e no mês seguinte veio 1.000 e pouco, triplicou a conta. Se a gente for fazer uma conta de padeiro, isso que eu sou professor de história, sou de humanas, não de exatas, se a gente for pegar 15% do reajuste, a gente está falando de 50, 60 reais, 70, mas vamos botar que teve a troca da bandeira, mais uns 50. Estamos falando de 100 e poucos reais a mais. Veio 1.000 reais. 1.000 reais. A pergunta que fica, onde que está as autoridades principais que podem cobrar? A ANEEL dorme em berço esplêndido. Qual que é a justificativa de ter esse reajuste, em primeiro lugar? Estava falando com o seu Pompeu aqui, e ele trouxe aqui, inclusive, 3 recibos. Maio, 710, julho, 957, e agora, para pagar esse mês, R$ 1.181. Isso aqui é um roubo. Isso aqui é um escândalo. E eu disse semana passada e reitero, isso é canalice, é covardia, bando de sem-vergonhas, aproveitadores, exploradores. É preciso sim falar palavras duras, porque mostra que a gente está cansado. As pessoas todos os dias nos procuram, e o que a gente diz? Não, nós vamos tentar ver. Foi aprovado o requerimento, foi convidado eles para virem, tem a oportunidade. Só que muitas vezes, quando vem Corsã, RGE, a gente escuta cada bobagem que a gente fica preocupado. A gente diz, mas como é que eles tiveram cara de pau de vir falar? Eu, literalmente, estava preparado psicologicamente para ouvir bobagens, para ouvir desculpas esfarrapadas. Ou ouvir, não, vereador, manda o pessoal parcelar a fatura. O quê? Dizer para a população parcelar a fatura, quando a população não tem culpa. Quem tem culpa é a RGE, é a CPFL. Eles têm que arcar com a sua incompetência, não os moradores. Porque assim é muito fácil. Então também eu vou buscar, batalhar para ter uma concessão de um serviço, e quando tiver um erro, eu simplesmente vou dizer, não, parcela ali em 5, 6 vezes e pronto. Isso é fazer pouco da cara das pessoas. Isso é tirar, menosprezar, inferiorizar. Caminhando muito na rua com a vereadora Fran, olha, dá para dizer que tranquilamente 50% das pessoas que a gente conversa, agora o foco principal é a reclamação da conta de energia elétrica. É absurdo. E as pessoas dizem, tá, mas o que a gente pode fazer? A gente orienta, Thaís, vai lá no PROCON, registra. Porque lá em Brasília, o que acontece nas agências? Eles olham para números. Pouco importa as pessoas, eles olham para números. Quando eu estive lá na ANA, na Agência Nacional das Águas, o que o assessor lá que me atendeu, o responsável lá da área, ele me disse o seguinte, vereador, a gente olhou aqui os dados da Corsã EGEA, puxou no sistema, não, até onde a gente tem os registros, presta um bom serviço, não tem queda de água, a água está potável, etc, etc. Eu quase caí de costas, né? Daí eles me disseram, tá, mas e os registros? E aí depois a gente começou aqui massivamente, né, vereador Sensi? Registrem. Mas aqui é caso de polícia, que tem que levar uns pro camburão. Não pode ser verdade. Eu acho que é importante a ida do Ministério Público, mas nós precisamos que o Ministério Público compre. Vá para cima. Acho que é preciso, juntamente com o que eu falei da água, tem que fazer um processo coletivo e botar na justiça. Judicialização. Porque só quando doer o bolso, só quando mexer com eles, tirar eles da zona de conforto, que eles vão olhar para baixo. Enquanto isso, são apenas números. Parcela a fatura. E é fazer pouco da cara das pessoas. Fora
que se a gente for pegar, eu recebi também no nosso gabinete uma mensagem que tem um cidadão ali da linha Vicentina que faz mais de 2 meses que ele está tentando uma ligação de energia elétrica para poder colocar seu empreendimento. E cada vez que manda tem alguma coisa que a burocracia empaca. A única coisa que não tem trava é para cobrar a conta e aumentar. Eu não sei quem que é que faz, se de repente eles botam lá, se invoca o Chico Xavier para psicografar as faturas, o que eles fazem? Alguma coisa acontece. Mas é absurdo. Então eu quero aqui dizer para vocês que nós vamos fazer, eu digo nós, coletivo, porque sim, nós trabalhamos muitos temas em comum e a gente não olha essa situação, oposição, qual a vertente política e ideológica. A gente olha para as pessoas porque é esse o nosso papel. Eu quero propor aqui, presidente Davi, eu sei que o prazo regimental foi que nós deveríamos ter protocolado até sexta-feira, às 11 horas, mas eu me proponho a redigir um documento esta noite e encaminhar no grupo dos vereadores para amanhã até meio-dia, quem quiser assinar e, se possível, ser colocado na pauta, para a gente encaminhar para a Secretaria Nacional do Consumidor, do diretor lá que eu tenho conversado, porque é uma forma de ser um documento oficial. Eu poderia mandar um ofício, eu, enquanto vereador? Posso, agora. Mas a gente fala com peso maior, que é o Poder Legislativo. Então, peço isso, se o senhor e os demais pares achar prudente, eu redijo o documento, mando no grupo e amanhã a gente dá um encaminhamento, bota na pauta. Quero entrar num outro assunto também que eu falo muito, e às vezes é chato e repetitivo, que é a Corsã. A Corsã é EGEA. Né? Não sai da boca de jeito nenhum, porque também eles fazem de tudo. E aí eu quero contar isso aqui, parece história, parece uma fábula. Lá em Brasília, naquela audiência que eu participei, o Fatioli, que é o cabeça da Corsã EGEA no Estado, o guri propaganda, aquele que disse para nós lá na prefeitura, assinem o contrato e depois a gente vê o cronograma. Lembro como se fosse hoje, lá no Salão Nobre. Aí depois nós tivemos outro aqui que disse assim, quantos municípios deram problema? 317. O que nós devemos fazer? Assina. Esse mesmo. Pessoal, ele disse assim, não, um problema que tem de falta de água lá no Rio Grande do Sul, que tem muito vazamento. Vazamento de água potável. Só que eles não arrumam, ou quando arrumam faz uma porcaria. Semana passada eu falei aqui na terça, de um vazamento que tinha na rua São Vicente, de frente ao Mercado Turqueto. Na quarta-feira de manhã aconteceu um milagre. Eis que aparece a EGEA, a Corsã e arrumaram. O que está acontecendo agora enquanto eu estou falando? Vazando água, porque isso era uma porcaria. Fazer o trabalho bem feito uma vez é melhor do que 2. Dá menos trabalho, porque tu não vai ter que voltar lá. Só que o que acontece? Não resolve. Não resolve. Daí a gente cobra, daí a gente é taxativo. A gente é chato. De novo, até eu ouvi um comentário de bastidor aí de pessoas, não aguento mais aqueles vereadores, só falam da Corsã, só falam da água. Não, que a gente vai falar do quê? A gente vai falar do problema que atinge a sociedade. E, por fim, eu recebi hoje, aqui na Câmara, uma denúncia meio confusa, que vem entregue por um motoboy. Eu me impressionei com isso. Um motoboy foi pago para vir fazer, me entregar a denúncia. É meio confusa. Mas o que mais me chamou a atenção foi o seguinte, o memorando à mão. Caso nenhuma providência seja tomada pelas autoridades que fiscalizam os serviços públicos, medidas mais drásticas serão tomadas. Fotos, vídeos serão jogados na internet e nas rádios. Eu acho que tem que fazer isso. Inclusive, eu sugiro para qualquer cidadão que se sentir lesado, denuncie ao Ministério Público. E quando precisar denunciar qualquer coisa, nós estamos à disposição. Só que tem que vir uma coisa com um mínimo de ligação. Tem um processo, sei que está correndo na prefeitura. E o número? Não sei. De repente, eu vou sonhar essa noite com o número e, de repente, vai aparecer no meu sonho. Ah, tal coisa. Não sei quem entregou, não me deixou um contato, poderia ter dado informações e fala sobre perseguição política, fala sobre questão sexual, fala sobre... É um emaranhado. Pensa que nós estamos fazendo uma salada de fruta. Daí tu cortou a banana, tu cortou o morango, aí tu cortou uma cebola, aí tu cortou uma laranja, daí tu botou um pimentão, um abacaxi. Foi. Então, assim, nós verificamos todas as denúncias que vêm. Muitas não fecham, mas a gente precisa que mandem coisas com início, meio e fim, que nem uma redação.
porque daí a gente consegue verificar, porque muitas vezes as coisas não fecham, e a gente tem que também ter seriedade quando vem. Mas me causou mais estranheza, porque quando eu cheguei, a Flávia disse, não, tem isso aqui para ti. Ela me disse, não, a Sandra entregou. Aí eu fui, Sandra, quem que entregou? Ah, foi um motoboy. Eu fiquei pensando, poxa, entregaram para um motoboy quando qualquer... É muito fácil de ter minhas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Manda o que a gente vai verificar, mas isso aqui não tem muito sentido. Então, a pessoa que está nos acompanhando, seja pela TV Serra, ou seja pelo canal no YouTube, me contate. A gente diz o pecado, mas nunca o pecador. Então, nós não vamos denunciar. Se o pessoal, porque, literalmente, muitas vezes o pessoal tem medo de se expor. Tem medo de retaliação política. Vamos lá, vamos para frente. Eu estou aqui para lutar, estou aqui para enfrentar. Mas não dá para ir para a guerra só simplesmente com o que eu acho. Eu tenho que ir preparado. Então, fica aqui o meu comentário para dizer sim, que a gente ouve, que a gente lê, que a gente visualiza o que a população nos encaminha. Mas nós precisamos de coisas mais robustas e coisas mais concretas para a gente poder trabalhar. Então, fica esse meu registro nessa noite, senhor presidente, e peço, caso o senhor acha prudente, eu redijo o texto para mandar para a Secretaria Nacional e assim encaminho no grupo. Obrigado, senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E sim, vamos avaliar, nós estamos avaliando essas quatro possibilidades, né? Até o final da sessão a gente já deixa organizado como uma ação coletiva da Câmara de Vereadores. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna e fará uso do grande expediente. Na mesa, aqui o vereador Darlan de Jesus. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas às pessoas que vieram até a casa para ter respostas aí junto à RGE e não vão ter. Então, esse desafio a gente enfrenta juntos. Nós fizemos o possível para que os representantes estivessem na casa, mas, infelizmente, eles não têm o devido respeito, tanto com os vereadores quanto com a população em geral. Eu gostaria de trazer 3 assuntos aqui. Primeiro, o Farroupilha, então, se torna a 19ª maior cidade aqui do estado em relação aos investimentos, chegando à marca aí de mais de R$1 bilhão, né? Muito se tem devido ao trabalho do ex-prefeito e, seguindo esse trabalho, o prefeito Jonas, então, juntamente com o Edo, são 31 novos investimentos, aí, mais de 1.000 empregos. Então, mostra que, de fato, as pessoas querem investir na cidade, e isso é fantástico. Sabemos aí que nós temos esses novos investimentos na indústria, construção civil, transporte, comércio, tecnologia. Então, fico muito orgulhoso em fazer parte dessa história e desse momento. E também, semana passada, então, tivemos uma reunião junto com o comandante do 36º Batalhão de Polícia, juntamente com o pastor Davi e com o vereador Joel, onde nós levamos algumas demandas também, recebemos outras, e o que a gente consegue entender dessa situação toda. Um mês atrás, mais ou menos, fiz uma indicação para o Poder Executivo para que a gente possa, então, aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Eu acredito que, para pequenas infrações, né, a Guarda é extremamente importante e que, de fato, tendo o estatuto, tendo um bom treinamento, seria muito importante contar, né, com esses profissionais. E o segundo projeto de lei que a gente encaminhou para o Poder Executivo foi da presença, então, do exame toxicológico para novos indicados, novos funcionários da Prefeitura. Eu acredito que a gente inicia uma era aí da transparência e eu acredito que esse projeto aí pode fortalecer o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Eu quero cumprimentar também o Edu Faé, presidente da UAB também, bem-vindo, né? Está conosco hoje. E, seguindo aqui, então, a nossa pauta, convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, para que faça uso da tribuna, e fará uso da tribuna o vereador Argídio Schmitz. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, Adamate. Boa noite a todos que estão aqui hoje
na Câmara de Vereadores. Que vergonha, né? Marcado há mais de 2 meses para eles estarem aqui, dar explicação daqueles valores abusivos que eles cobram da população. Vocês saíram dos lares de vocês para vir aqui e ouvir algo deles. Eu me admiro muito a RGE. Será que eles não tinham nenhum substituto para vir aqui? Se o Rafael não podia vir, mande o substituto. Ou só tem ele lá para dar explicação? Então, a bancada do MDB se junta com todos os vereadores para nós irmos ao Ministério Público e fazer essa denúncia. Essa empresa que não compareceu, faltando 15 minutos para a sessão, onde foi divulgado em várias redes sociais, e estar aqui numa noite fria, né, Pompeu? Então, vamos a fundo, vamos ver e queremos explicação sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre a Defesa Civil, recursos que foram enviados para manutenção das obras das estradas, pontes e pontilhões que foram feitos no município. Já foi feito o restabelecimento da talude, pavimentação da estrada Luiz Vitório Galafassi, pontilhão na estrada da estrada Luiz Vitório Galafassi, talude da estrada da Fruta, linha 80, pontilhão da estrada Henrique Galafassi, pontilhão da FR 184, linha Serturina, estabelecimento de vias, Rua Severino José Fontanella, Monte Verde, restabelecimento de vias, estrada FR 4, Caravaggio, desobstrução do trecho 3, Arroio Biazus, restabelecimento das vias estrada FR 107, São Miguel, desassorear RS, Jansen, Serturina, Vila Rica e Cascata da Usina. Rede de drenagem pluvial do bairro Nova Vicença, restabelecimento da ponte da estrada Henrique Antônio Galafassi, lá nos Debona, reconstrução do pontilhão da FR 80, reconstrução do pontilhão da FR 174, linha Caçador, drenagem na rua Honorino Pandolfo, restabelecimento do arroio Ventoso, linha Miller, restabelecimento de bueiros da FR 104, Caravaggio, FR 4, Caravaggio, reconstrução de bueiros na FR 215, sobre o Arroio do Ouro, reconstrução do pontilhão da FR 17, linha Machadinho. Essa foi entregue hoje de manhã, estivemos lá, 8 horas, 8h15, estavam lá, frio, mas nós estávamos lá. Pontilhão, Defesa Civil mandou 656.591,75 centavos. O município colocou 377 mil. Total de 1.033. Ali, senhores vereadores, vocês lembram nas enchentes de 2024, onde que levou? E ali tinha um projeto de fazer 500 metros de asfalto. Como as chuvas estragaram bastante ali o pontilhão e não teve, e o orçamento já ia passar, e tu tem um limite de pedir mais, né? Então, foi feito um novo projeto só para o pontilhão. Então, eles receberam, ao invés de receber 500 metros, eles receberam 700 metros de pavimentação junto com o pontilhão. A pavimentação do pontilhão ali, 237, só do asfalto. Um total da pavimentação mais a ponte, 1.271.000.
O que está sendo, essas que eu falei foram o que foram entregues. O que está sendo feito? Reforma da Escola Municipal José Quizini. Reconstrução do pontilhão da FR 65. Reestabelecimento da tubulação na FR 51, linha 47. Reestabelecimento de bueiros na FR 280, linha Serturina. Reestabelecimento do pontilhão da FR 65, trecho 2. Vai ser iniciado recuperação de 140 metros de estrada no Salto Ventoso, com contenção de taludes e o montante da via. Reconstrução do pontilhão da rua Luiz Mandelli, na Vila Jance. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Argídio Schmidt. E convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso aqui da bancada mesmo, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, colega vereador Davi, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, uma saudação especial a quem aqui nos acompanha, especialmente ao Edu Faé, que é o presidente da UAB, aos presidentes de bairros e demais pessoas aqui das cooperativas também. Vou falar daqui porque eu acho mais confortável, porque daquela tribuna a gente tem que virar para cá ou virar para lá. Então, aqui fica mais de frente e fica mais junto com os colegas. Bom, primeira questão aqui da RGE, né? Nós estamos bem tranquilos com a não vinda da RGE, porque não é a primeira vez que isso acontece. Então, a gente precisa tratar esse tema com a responsabilidade que o tema merece. E, entre elas, eu acho que sim, é dar o próximo passo, né? E esse próximo passo, creio que é nós conversarmos com o Ministério Público, assim como já fizemos com relação à água. E uma outra sugestão que eu quero dar aqui ao presidente Davi, que faz parte do Parlamento Regional, que possa incentivar, se já não está sendo feito, as demais câmaras de vereadores da região, porque esse tema não deve ser privilégio nosso, esse problema. Eu creio que outros municípios, atendidos pela CPFL, também já devem estar respondendo por essas agruras, vamos dizer assim, da RGE. E que eles possam também fazer manifestações ou de requerimento de presença da RGE para debater o tema, ou então ir até o Ministério Público, ou orientar para que procurem o PROCON. E nós temos o nosso PROCON aqui de Farroupilha, que é ao nosso lado aqui e está bem pertinho, nós podemos pautar muito esses temas, que é onde é que nasce a força, na verdade, né? Porque é daqui, né? Então, creio que as câmaras de vereadores regional também poderiam fazer essas manifestações. E é um pouco engraçado também, e até causa um pouco de estranheza, porque é exatamente nessa virada de RGE para CPFL, né? Vocês lembram que quando teve aquela questão de Corsã para a AGEA, também tiveram esses aumentos. Quais foram as explicações dadas à época? De que, com a modificação dos hidrômetros, que eles estavam analógicos, usavam hidrômetros digitais, não sei o quê, ficou uma melhor aferição da medida da água, do consumo da água. E teve uma elevação exponencial do consumo, dos valores, enfim. Agora, quando muda RGE para CPFL, que é o mesmo grupo, né, que a CPFL já estava em São Paulo, e acaba agora que a RGE, que é a Rio Grande Energia, virando tudo CPFL. Então, bem nesse momento, houve essa exponencialização de aumentos de consumo de energia, né? E tem um fato aqui de um consumidor que me passou o seguinte, ó, a tarifa dele era 118,31 em um mês. No mês seguinte, passou para 1.183,07. Teve um aumento aqui de
19,3 vezes. Então, quer dizer, 118,31 para 1.183, eu vou refazer aqui a minha matemática. 118,31 para 1.183 é exatamente 10 vezes. Me parece que só mudar a vírgula. Não me parece que é um aumento justificado, parece que só mudou a vírgula de lugar. E uma outra conta da RGE, nós estamos falando aqui, o consumidor apresentou uma fatura que anteriormente era 114,17 e passou para 2.205,33. Não me parece razoável que este consumidor, em um mês, tenha tido 1.832% de consumo a maior do que o mês anterior. Não me parece razoável a explicação de que foi evento climático de frio. Porque quem tem uma conta de luz de 114,17, ele está pagando um pouquinho mais do que a tarifa. E se ele paga um pouco mais do que a tarifa, não me parece ser uma residência que tenha vários ar-condicionados, vários aparelhos que possam ter, de um mês para o outro, aumentado tanto o consumo, né? Então, me parece que aqui há uma exorbitância. E aqui a gente pegou alguns, né? Pegamos dois, que são os dois casos até um pouco mais gritantes. Tem um outro caso que me chegou agora aqui, que diz, olha, minha tarifa de luz era de 200 e poucos reais e passou a 1.600. Então, aumentos bastante expressivo. E a RGE já foi nossa convidada aqui nessa casa para tratar de temas relacionados à falta de energia elétrica no interior, aonde que os colonos tinham lá suas câmaras frias e com a falta de energia elétrica eles perdiam a sua mercadoria. Porque o pêssego, por exemplo, numa câmara fria, ele é uma fruta muito sensível. Um dia de falta de energia, que a câmara fica desligada, se foi, perde. E, como eles não resolviam isso, nós fizemos nesta casa aqui, sem ir a Brasília, chamamos aqui a Câmara dos Deputados e fizemos uma audiência pública. E trouxemos os agricultores para passar aqui, para estar presente. Porque às vezes você vai para Brasília, mas não consegue levar os agricultores junto. Você vai para Brasília, mas não consegue levar as associações de bairros. Você vai para Brasília, mas não consegue levar esse consumidor que gastava 114 e passou a 1.100 e poucos. Então tem que chamar eles aqui, inclusive os deputados. E se resolveu o interior, não se ouve mais falar. De vez em quando tu ouve falar de uma falta de energia. Aqui o Schmidt, que mora no interior, o Maurício, o Valandro, a Glaci, eu que tenho uma relação forte com o interior, não tenho ouvido tanto. E passou a ser para a cidade esse problema. O ano passado já teve falta de energia elétrica no inverno, no forte do inverno. Esse ano, além da falta, que até não é tão frequente, mas houve então aqui o aumento exorbitante. Então eu penso que a RGE precisa novamente ter alguém com peso, com capacidade de conversar sobre isso. Quem sabe trazer a ANEEL aqui, e lotar aqui a Câmara de Vereadores, trazer o poder central para cá. Não nós ir passar pires lá em Brasília, trazer eles para cá. Vem aqui explicar por que está acontecendo isso. Como nós fizemos aqui com a Gergs. Então eu creio que precisamos fazer uma série de medidas, e como já dito aqui, não tem que ser medidas individuais, tem que ser medidas coletivas aqui, da Câmara de Vereadores, com o PROCON, com todos os vereadores, com as associações de bairro, com a UAB, né? com a imprensa que ajuda tanto nisso, né? A imprensa divulga sempre essas ações. Então eu creio que nós precisamos levar esse assunto adiante nesse sentido. Eu quero também falar aqui
de uma obra, e já digo desde já que é uma obra importantíssima, que é a recuperação da ERS 448, que liga Farroupilha a Nova Roma. É um investimento muito importante ali do governo do Estado. É um investimento de 117 milhões. É um investimento por conta dos recursos que não estão sendo pagos da dívida da União. Então, ao invés de pagar a dívida da União, se faz investimento, e esse investimento, um dos pontos escolhidos foi entre Farroupilha e Nova Roma, que é uma obra importante, onde prevê ali recuperação e execução de drenagem, obra de contenção para a estabilização da rodovia, recuperação dos pontos danificados pelos eventos climáticos. O trecho contempla ainda 23 obras de contenção e implantação e recuperação de sinalização. Obra de contenção, nós vamos ter uma agora aqui que vai para o Salto Ventoso, e quem vai a Veranópolis vai ver o que é as obras de contenção na 470, na BR-470. E obra de contenção é caríssima, é por isso que é elevado os preços aí. Agora, o que nós estamos questionando? Nós estamos questionando, primeiro, que esta obra teve o seu contrato assinado em 2025, 12 de março de 25, com previsão para término de 1 ano. E ninguém tocou nesse assunto, nem nós. Passou despercebido, já venceu 1 ano. E já foi feito um aditivo de prazo de mais 1 ano. E esse aditivo de prazo de mais 1 ano vence no início de 2027. Nós estamos agora, semana que vem, já vai ser setembro de 2026. Então, para final do ano, nós vamos ter mais 5 ou 6 meses, Pompeu. E aí terminou o ano de novo. Provavelmente não estará pronta. Essa é uma obra que só o trecho de Farroupilha a ponte de Nova Roma custa 62 milhões. E a gente vê ali as intervenções entre a 453 e São Marcos, são intervenções importantes de drenagem, e drenagem com D maiúsculo, que vai, por muitos anos, ela vai ser eficaz. Contudo, está muito demorado, e falta segurança. Em 2 meses, 2 carros caíram dentro. Né? Uma caminhonete, nos dias aí de 28 de julho de 2026, e agora um outro carro, né, no dia 23 de agosto. Inclusive esse último com ferimentos no cidadão. Então, uma obra que prevê sinalização na rodovia e não faz a sinalização da própria obra. Nós vamos agora, já protocolamos na casa, um requerimento ao DAIR e também um requerimento à empresa vencedora, que é a empresa Dalfovo, para que, além de dar celeridade à obra, implemente, de fato, a segurança da obra. Quem vai aqui a Porto Alegre, pela 122, percebe a CSG trabalhando, pequenas encostas aí, mas é um paredão de sinalização. Não tem como você cair da pista, não tem como. Da sinalização ostensiva que se tem. E aqui a gente vê 3, 4 cones, não se vê a empresa trabalhando, não se vê trabalhadores, não se vê alguém cuidando da sinalização, porque nas obras da CSG, quando não estão trabalhando, tem alguém cuidando da sinalização. Se cai, se o vento derruba, se danifica um cone, se há um acidente em relação ao cone, mas ali não se vê nada. Então é isso que a gente está pedindo. E caso nós não sejamos atendidos, a ideia é ir ou até Bento ou até Porto Alegre, conversar com o DAIR sobre essa situação. Então, senhor presidente, era isso. Peço ao nobre colega vereador e presidente dessa casa que leve ao Parlamento Regional essa ideia de pauta com relação aos aumentos da RGE. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. E está encerrado o espaço destinado ao grande expediente.
faz um vereador? É o representante do povo, eleito para cuidar dos interesses da cidade. Suas principais funções são propor melhorias, fiscalizar o governo, criar leis e mediar conflitos. Nas sessões da Câmara, o vereador debate, apresenta ideias e vota projetos. Tudo isso para melhorar a vida da população. Câmara de Farroupilha. Sessões todas segundas e terças-feiras a partir das 18 horas.